A sombra que ia na minha frente. Eu estava voltando para casa quando meu fone descarregou. Era tarde e tudo estava silencioso demais. Depois de alguns minutos, percebi algo estranho. Havia outra passada acompanhando a minha. Mas o som não vinha de trás. Vinha da frente. Aumentei o passo. O som aumentou também. Quando chegamos num único poste da estrada, vi no chão uma sombra enorme projetada, mas não era minha. Eu era magro, baixo. A sombra era de um homem grande, ombros largos, cabeça baixa. Fiquei paralisado. A sombra caminhou 2 passos à minha frente e parou, como se estivesse esperando eu tomar coragem. Quando continuei andando, ela continuou também, guiando. Foi então que vi 3 homens na beira da estrada. Eles estavam conversando baixo, mas quando me viram, pararam. Os 3 se aproximaram devagar, e eu percebi que aquilo ia dar errado. A sombra na minha frente cresceu. E cresceu. E cresceu. Ficou gigantesca, tomando quase toda a estrada. Os 3 homens empalideceram. Um deles caiu para trás. O outro saiu correndo. O terceiro ficou imóvel por um segundo antes de gritar e fugir. Quando cheguei perto da porteira da minha casa, a sombra diminuiu. Encostou na minha sombra. E sumiu. Só então consegui respirar. Até hoje, quando passo por aquele poste, a luz pisca 3 vezes. Sempre as mesmas 3 vezes. Como se fosse um aviso. Ou uma saudação. O homem sem rosto no arame farpado. Meu pai sempre dizia que algumas partes do sítio eram melhor não olhar demais. Eu achava que ele exagerava, até o dia em que precisei voltar de madrugada. A lua cheia iluminava toda a estrada, e tudo parecia normal até eu chegar perto da cerca de arame. Foi ali que vi um homem encostado, completamente parado. Ele estava de chapéu, roupa velha, postura estranha, como se não respirasse. "Boa noite", falei, meio receoso. Ele não respondeu. Quando a lua iluminou o rosto dele, quase caí no chão. Ele não tinha rosto, nada, nem olhos, nem boca, nem nariz. Era uma superfície lisa como cera derretida. Meu corpo congelou. O homem começou a vir na minha direção, com passos lentos, como se tivesse todo o tempo do mundo. Cada passo que ele dava fazia o ar ao redor ficar mais pesado, difícil de respirar. De repente, ouvi um mugido forte atrás de mim. Uma das vacas do meu pai, a mais velha, correu do pasto e se colocou entre eu e o homem sem rosto. Os pelos dela estavam arrepiados e ela encarava o homem como se estivesse vendo um predador. O homem parou. Ficou imóvel por alguns segundos. Depois, desapareceu. Não andou, não correu, não virou. Sumiu. Quando olhei para a cerca onde ele estava, os arames estavam queimados, pretos, como se algo muito quente tivesse passado ali. A vaca me olhou, mugiu baixinho e voltou para o pasto. Nunca mais voltei naquele trecho sozinho. A criança no meio da noite e a coisa que a seguia. Eu estudava à noite e sempre voltava pela estrada velha, mesmo com tanta gente dizendo para evitar. Era o caminho mais curto e eu nunca tinha visto nada demais. Até aquela noite. O ar estava pesado, denso, como antes de uma tempestade, mas o céu estava limpo. A lua iluminava tudo. Quando cheguei numa curva, vi uma criança sentada na beira da estrada, abraçando as pernas, balançando o corpo levemente. Parei a uma distância segura. "Ei, você tá perdido? Cadê sua mãe?" perguntei. A criança não respondeu. Não chorava. Não fazia nenhum som. Quando me aproximei, ela levantou a cabeça. E eu juro, a pele dela era tão pálida que parecia não ter sangue. Os olhos eram completamente brancos,
sem pupilas, como se fossem feitos de névoa. Ela apontou para a mata escura ao lado e sussurrou: "Eles estão vindo. Corre!" Na hora eu ouvi risadas, várias, risadas baixas, rápidas, como se várias pessoas estivessem se divertindo me observando. Entre as árvores, sombras começaram a se mover, muitas, como se algo rastejasse no escuro. A criança continuou parada. "Corre! Eles gostam de quem demora." Eu saí correndo sem olhar para trás. Minhas pernas tremiam, meu coração parecia que ia sair pela boca. As risadas ficaram mais altas, depois mais distantes, até desaparecerem. Quando cheguei em casa, fechei a porta com força e fiquei ali parado, suando, tremendo. Minutos depois, houve 3 batidas na janela. Parei de respirar. Quando criei coragem e abri a cortina, não tinha ninguém. Mas na terra, embaixo da janela, havia pequenas pegadas de criança. E ao lado delas, pegadas grandes, muito grandes, como as de algo que andava com 4 patas, mas não era um animal. O cão sem sombra e os homens na trilha. Eu tinha ido visitar uma amiga e precisei voltar tarde, por volta das 23h30. Não era incomum andar sozinho naquela estrada de terra, mas naquela noite tinha algo diferente no ar. Os grilos ficaram em silêncio assim que pisei na estrada. Não havia vento, não havia som. Só eu. Depois de alguns metros, ouvi passos atrás de mim. Olhei rápido e vi um cão grande, preto, forte. Ele caminhava com a cabeça baixa, acompanhando o meu ritmo. Pensei que fosse de alguma fazenda ali perto. Mas quando passamos sobre a luz amarelada do poste, eu vi que ele não tinha sombra. Eu travei. O cão me olhou com aqueles olhos amarelos profundos e continuou andando, sem rosnar, sem ameaçar. Era como se estivesse me guiando ou me protegendo. Continuei andando, tentando não olhar mais para a sombra, ou a ausência dela. Foi quando ouvi vozes, 2, sussurrando. Depois, passos. A uns 20 metros, 2 homens saíram do mato. Ambos me olharam como se já estivessem me esperando. Um deles segurava algo brilhante. Depois percebi que era uma faca. O cão parou na minha frente. Ergueu a cabeça. Ficou enorme. Os olhos dele ficaram tão amarelos que pareciam 2 brasas. Um vento frio passou por mim, tão forte que me obrigou a dar um passo atrás. Os homens ficaram pálidos, muito pálidos. O que segurava a faca deixou o objeto cair. O outro começou a tremer. "Vamos embora", disse um deles com a voz trêmula. Eles saíram correndo pelo mato como se tivessem visto a própria morte. Quando cheguei perto da porteira da minha casa, o cão parou. Olhou para mim por alguns segundos e, sem fazer um único som, desapareceu entre um piscar de olhos, como se tivesse virado fumaça. No chão, só havia as minhas pegadas, e mais nenhuma. A mulher na encruzilhada e as pegadas que vinham do nada. Eu sempre tive o hábito de voltar tarde do trabalho, mas naquela noite tudo parecia mais silencioso do que o normal. A estrada que levava ao meu sítio tinha uma encruzilhada conhecida por histórias antigas. Histórias que eu sempre ignorei. Eu já havia passado ali centenas de vezes, mas pela primeira vez senti o ar mudar, ficar mais gelado, pesado, como se alguém estivesse observando. Quando me aproximei, a luz do poste começou a piscar. Pensei que era só fio velho, mas a piscação acompanhava meus passos, como se reagisse à minha presença. Foi então que a vi. Uma mulher parada exatamente no meio da encruzilhada. Vestido branco, comprido, com a barra suja de terra. Cabelos longos cobrindo metade do rosto. Ela não se mexia, não respirava, não fazia som. Parei a uns 5 metros dali. Meu corpo inteiro gelou. O silêncio era tão absoluto,
que eu conseguia ouvir os batimentos do meu coração dentro dos ouvidos. Moça, a senhora precisa de ajuda? Perguntei, mesmo contra minha vontade. Ela levantou o rosto devagar. Devagar demais, como se o pescoço estivesse duro. E aí eu vi os olhos, completamente pretos. Sem brilho, sem luz, sem vida. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos atrás de mim. Passos pesados, fundindo a terra. Quando virei, não havia ninguém. Mas havia pegadas, grandes, profundas, e continuavam surgindo uma atrás da outra, como se um ser invisível estivesse vindo na minha direção. A mulher ergueu o braço, apontou para o caminho da minha casa e falou com uma voz que parecia vir de dentro de um poço. Não volte, não olhe. Eles não gostam de quem hesita. Senti meu corpo travar. As pegadas invisíveis pararam atrás de mim. A respiração fria de algo que eu não conseguia ver tocou meu pescoço. A mulher repetiu, vá, agora. Corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Só quando passei pelo portão do sítio, o ar voltou ao normal. O silêncio acabou. As aves noturnas começaram a cantar de novo. No outro dia, resolvi voltar até lá com a luz do dia. Na terra, as pegadas gigantes ainda estavam lá, mas só até a metade da encruzilhada. Do outro lado, desapareceram como se nunca tivessem existido. Nunca mais passei ali sozinho.